Olá, que alegria estar com você, começando o programa Vida em Foco, sendo transmitido em todo o Brasil via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje te convido a estar aqui comigo para aprender mais sobre Corpus Christi. Não só aprender, como também ver como serão as atividades que nós teremos nesse dia em todo o Brasil, aqui em Curitiba. Então, eu vou conversar com duas pessoas que vão nos ajudar muito neste tema, que é o diácono Sidney Lemes e também padre Juarez Rangel, aqui nos estúdios de Curitiba. E também vamos falar sobre problemas com alimentação de animais. Tem muitos alimentos que são tóxicos e a gente precisa estar atento. Então, você que tem um bichinho de estimação, fique aqui comigo, que está começando o programa Vida em Foco. Estamos com os preparativos, principalmente da nossa alma, né, para esse grande momento de Corpus Christi que acontece em todo o Brasil, na verdade na nossa igreja, né, no mundo inteiro, mas a gente vai focar aqui no Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, meus queridos. Então, diácono Sidney Lemes está aqui, secretário da Ação Evangelizadora de Corpus Christi, muito obrigado pela tua presença. Padre Juarez Rangel, que é coordenador geral de Corpus Christi. Então, nós vamos falar desse tema da Arquidiocese. Muito obrigado, sejam bem-vindos, viu? Que isso, obrigado você pelo convite. Uma alegria estar aqui mais uma vez contigo. E é muito importante esse tema, não é, diácono, da gente falar. Vamos começar entendendo a importância desse evento para a nossa igreja, para a nossa fé. Gostaria de começar? É preciso compreendermos para amarmos cada vez mais, né? Se a gente entende o que é o Corpus Christi, a gente manifesta essa fé consciente. Então, por isso que entender o que é o Corpus Christi faz parte da vivência cristã também. Que legal, e a gente vai fazer isso um pouco hoje aqui também, né? Porque nós estamos hoje dia 16 de maio, estamos alguns dias dia 30, esse ano cai, né? Então, deixa eu já te perguntar uma coisa, padre, né? Todo ano muda o Corpus Christi. Tem a ver com a explicação de Páscoa, por exemplo? A data, né? Sim, ele não é um calendário fixo, tá? Então, ora cai mais cedo no ano, outra a gente costuma fazer em junho. Teve um ano que foi geralmente em junho, né? Da festa de São João. E agora vai ser em 30 de maio. Sim, semelhante à Páscoa, ele é um calendário itinerante, ele não é fixo. Entendi. E esse ano cai no dia 30, mas é sempre uma quinta-feira. Sempre uma quinta-feira. Tem um motivo de ser uma quinta-feira? Tenho, mas eu não vou conseguir falar de cor, eu vou ter que pesquisar. Mas tem a ver, por exemplo, com quinta-feira eucarística, por ser o corpo de Cristo que nós estamos celebrando? Tem alguma coisa em torno disso? Ele está mais ligado a uma festa da Eucaristia que vem depois, tá? Tá, então, o Santíssimo Sacramento. Isso, do pedido que o próprio Senhor faz, eu quero uma festa, como em outros momentos pediu outras festas, mas ele surge deste momento, tá? Uma festa da Eucaristia, e que ficou nesta data, porque no início da igreja nós não temos Corpus Christi. Sim. Corpus Christi vai vir bem depois, a um pedido do próprio Senhor. Sim, e o pouco que eu me lembro, né, de ter estudado sobre esse tema, daí me corrija, né, padre, se precisar, diácono, mas é uma festa que vem porque na própria Páscoa, quando é instituída a Eucaristia, que é na Quinta-feira Santa, na Quinta-feira Eucarística, que é a primeira missa, né, que é a instituição do sacerdócio, né, que a gente até comentou sobre esse tema, já conversamos. Ali não foi colocado em todo o centro a Eucaristia, porque o centro maior é a própria morte e ressurreição de Cristo. Então, por isso tem esse pedido, não é? De ter uma festa exclusivamente dedicada a este corpo de Cristo, que agora é puramente glória, né? Não tem ali, não passas pela cruz nesse momento, não é isso? Ele não é mais o sacrifício. O sacrifício cruento, né? Ele é um sacrifício incruento. Incruento. Ele acontece, mas nós não temos mais sangue, né? Isso. Já derramou o sangue, hoje não se derrama mais.
A festa assim sai de um pedido do Senhor, tem duas fontes a nível mundial, uma é da abadesa, né, o qual aparece a Jesus e pede. Jesus aparece a ela e pede uma festa. E um outro acontecimento nas proximidades também de Roma. Esses dois acontecimentos sempre vão estar na literatura desse surgimento da festa de Corpus Christi, que teve outros modelos, não só o do tapete que a gente tem, mas também em outros momentos. E surge também no momento aí pelo final do século XII para o século XIII, onde se tinha um certo quase medo de Jesus eucarístico. As pessoas não comungavam e tal, era tudo um contexto, era um outro contexto que a gente tem hoje. Hoje a gente vai na igreja, eles querem até tocar no Santíssimo, é uma outra realidade, mas naquele momento era uma forma também que a igreja viu uma necessidade de aproximar o povo de Deus do próprio Jesus eucarístico. Então, lendo a história, a gente começa a ver esses traços do Espírito que foi guiando no decorrer da história. É, verdade. Bom, e assim, hoje nós temos toda uma tradição que vem disso também. Eu estava lembrando aqui, diácono, o senhor vai falando, padre, e vou lembrando das coisas que eu também tenho na minha cabeça. Eu estava me lembrando que quando o senhor mencionou Roma, teve uma história de fé, de um questionamento de fé de um padre. Perfeito. Agora, teve, né, que ele estava indo a Roma para justamente porque ele estava duvidando da presença real de Jesus na Eucaristia. E no caminho, antes de chegar a Roma. Ele presencia um milagre eucarístico que o corpo se torna, a hóstia se torna... se torna sangue. O sangue, né? Isso. E foi dali que ele teve a confirmação, né, que realmente é presença real, como o senhor falou. Ele é um sacrifício incruendo, ou seja, não existe mais derramamento de sangue, porém é verdadeiramente o corpo e sangue, não é um símbolo, é verdadeiramente após a consagração na missa. Então, esse é um dos relatos. Quando a gente pesquisa, ele vai aparecer. E daí o que acontece? Então, daí as pessoas se juntam numa procissão e levam até o Papa, que acidentalmente, né, ou por providência de Deus, estava nas proximidades. Então, ele se reúne e em procissão leva até o Papa. Ou seja, a gente faz uma procissão. Fizemos uma procissão corpo, né? acidental, né? Foi levado o corporal, o sanguíneo, ensanguentado até a presença do Papa. Então, alguns colocam como esse acontecimento como o primeiro Corpus Christi e tal. Encontramos, é um relato bonito que tem ali. Eu gosto desse relato porque mostra realmente a fé, que é o que a gente leva nas ruas, né? E aí queria te perguntar, diácono, se essa manifestação pública da fé que a gente vê todos os anos, aqui em Curitiba fortíssimo, na sua cidade deve ser também, isso é importante para a nossa fé católica? A manifestação em si, né? O sair nas ruas, sair em procissão, a própria participação de fazer os tapetes, como que você vê isso? Sabe, Carol, eu vejo que a solenidade de Corpus Christi está nos detalhes. Desde cedo, quando a gente começa a organizar tudo, as pessoas vão se achegando ali para poder fazer os tapetes, uma alegria, um espírito de família. Eu acho que é a partir disso que a Eucaristia se compõe também, sabe? Essa unidade, essa proximidade, fraternidade, e esse número vai cada vez mais aumentando durante o dia ali, para poder estar perto de Jesus, preparar o caminho do Senhor, o Senhor que vai passar, sabe? Então, é uma manifestação bonita de fé, porque ela se constrói aos poucos até chegar ao auge de estar, como o padre Juarez falou, né? De estar com Jesus caminhando conosco, né? É uma experiência belíssima. É muito bonito. E os detalhes também que vão acontecendo ao longo do dia também. Que daí aí as surpresas, né? As surpresas, são as surpresas. Os carinhos de Deus conosco. Eu acho bonito de ver muitos padres reunidos, né? Aqui em Curitiba, quase todos, né? Só aqueles que realmente não estão presentes ali, não estariam presentes por outros compromissos. Eu queria até aproveitar para falar um pouco dessa programação. Olha só, a gente começa o início da montagem às 8 da manhã. Então, eu sempre tenho essa memória que você falou. A família, né, geralmente está ali montando. É um momento, assim, de muita alegria, de descontração. Se tem criança perto, lembra até época de escola, não é? Fazendo trabalho ali na rua. Imagina que criança não gosta disso. Cria uma memória afetiva também, né, padre?
tá reunido, né? Estar reunido em família e também não só os que estão fazendo o tapete, como aqueles que também vão ver os tapetes já na parte da manhã. Sim, porque daí tá tudo bonitinho, né? Sim, tudo bonitinho, a confecção e tal. Tem sol. Uns estão fazendo lanche também. Ali. Também. Tudo de manhã, né? Tudo naquele isso. primeiro momento. É, que legal. Então, ó, de manhã a gente tem a montagem do tapete, vai estar Dom Peruso já nesse momento. Já às 9 horas saem para os hospitais. Então, esse momento aqui, ó, passa nos hospitais, instituições sociais, vai estar Dom Reginei Módulo. Aqui também tem uma bênção, né? Nesse momento, que é muito tradicional. Isso. Então, essa parte, que é a parte da manhã de Corpus Christi, ele surge na pandemia. Então, na pandemia estava tudo fechado, então nós fizemos desse modelo. E aí acabou incorporando em nosso Corpus Christi. Então, tem um pequeno rito de uma leitura do Evangelho e tal, e a bênção do Santíssimo para os hospitais na quinta-feira, Corpus Christi, na parte da manhã. E automaticamente, nesse momento, está acontecendo a confecção do tapete, está acontecendo as confissões. Esse ano, a TV Evangelizar lançou um desafio para nós, né? De colocarmos 10 mil jovens fazendo um flash mob. Eu estava até perguntando para eles, o que é esse flash mob aqui? Aquelas danças, né? Eu acho que aquela dancinha... Vocês que estão coordenando isso, é? Meio igual. Não. Não vão dançar junto, não? Não, a gente não tem muito... Não levamos jeito, né, Padre? Tá com o setor da juventude isso. Que legal. Mas mais de 10 mil jovens, né? Estão esperando. Esse, né, é o desafio desse ano. Então, um desafio novo dos que nós temos esse ano, esse é um deles, que não tinha no ano passado. E tudo isso acontecendo na parte da manhã. E também temos a tenda da adoração na parte da manhã e automaticamente com os hospitais sendo visitados. E geralmente o povo vai e participa de tudo ou cada um vai, assim, vão picando? Porque acredito que a maior concentração é bem na hora da procissão em si, né? Que tá todo mundo junto. O resto vai acontecendo ao longo do dia. As confissões nesse dia são importantes também? Porque olha só, quantas pessoas ali estarão. E uma oportunidade também, uma igreja em saída, né? Uma oportunidade, o padre que ali vai estar. E também, sim, uma igreja em saída. É um modo, às vezes, não vai ter a tenda para a confissão. Mas também vai ter o padre que vai estar em pé, ali, andando no meio, pode me ouvir em confissão? Sim, posso. Para isso estamos aqui. Então teremos um número considerável de padres para esse dia. E também a gente vai ter a situação dos moradores de rua, né? Então, oferta de alimentos, escuta, aconselhamento. Também é importante essa foi uma ação que nasceu ano passado por conta desse espírito vocacional. Que nós pensávamos, né? Como nós vamos tocar o coração do jovem, né? Aquele menino, aquela menina que gostaria de ser uma religiosa, um padre. A gente só toca o coração de alguém concedendo que ele veja uma ação. Então, ano passado, que o ano era o ano vocacional, né, padre? A gente convidou religiosas, seminaristas, para que eles pudessem fazer esta ação junto à população em situação de rua. E deu muito certo, foi muito bonito. É mesmo? Então, os jovens, seminaristas, as religiosas, junto com os diáconos e quem quiser, vão realizar essa ação com a população em situação de rua, onde não é só dar um pedaço de pão ou um café, mas é sentar do lado dele e conversar um pouco sobre a vida, sobre fé, sobre esperança também. E como que é, por exemplo, a organização disso, né? Vocês estão realmente na organização. A pessoa que quer participar de um momento desse, quer ser voluntário, eles têm que entrar em contato, porque tem que ter uma organização por trás, né? Como que é isso? Tem, é próximo de 5 mil voluntários. Nossa, é muita gente. Tem que ter uma organização bem estruturada. Sim, bem estruturada. Momentos também, né? A gente comentava que nesse dia ninguém tivesse fome espiritual, que seria alimentado pela Eucaristia e pela procissão. E também ninguém tivesse a fome do corpo. Então, de manhã, você já vai confeccionar o tapete, leve um lanche, leve um pouco a mais, que você poderá matar a fome de alguém. Mas também será distribuído. Normalmente, os diáconos têm ficado com isso. Então, eles preparam uma quantidade de alimento de sanduíche, que é uma coisa prático, e ao menos na Cândido de Abreu, entre a Catedral e o Palácio do Governo, pelo menos ali naquele momento, que ninguém passe fome no decorrer desse dia. Tanto fome do corpo quanto fome do espírito. E aí as paróquias também, elas ajudam muito nessa organização, né? Cada paróquia vai
pegando ali quem quer ser voluntário, vai organizando, quem que vai fazer o quê. Acontece assim, né? As paróquias também se organizam com a confecção dos tapetes, ou aquela pessoa que quer ajudar também na organização de cadeira, na montagem, na estrutura. Lá, eles têm acesso. Então são esse número grande de voluntários ali distribuídos e fazendo as diversas atividades ali também. Talvez quem nos acompanha, como eu posso ser voluntário? Talvez aqui a nível de Curitiba, pela paróquia. Tá. Olha, pela paróquia, eu sei que a paróquia lá tem uma parte no tapete e assim seria de imediatamente se apresenta lá, porque é dividido, né, entre paróquias, colégios católicos e tal. Esse seria uma via segura. Vou procurar a minha paróquia, que eu sei que tem alguns métodos que ela será responsável. E para quem está no restante do Brasil, procure ainda assim a sua paróquia, porque se você tem aí o Corpus Christi, essa procissão, seja você a estimular, né, neste ano. Nós estamos esperando 120 mil pessoas aqui em Curitiba. É um dos maiores eventos que nós temos de saída, né? A campanha da Misericórdia vai arrecadar 10 toneladas de alimento em Corpus Christi, em números. 9 mil pessoas devem comungar neste dia. É bastante, né? 2 quilômetros da rua serão decoradas com tapetes. 1.000 ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e 4.000 voluntários. Que dá no total os 5.000. E centenas de refeições partilhadas, que é um verdadeiro banquete a céu aberto. Meus queridos, muito obrigada por vir compartilhar aqui, partilhar mais de Corpus Christi. E você vai acompanhar tudo na programação da TV Evangelizar, viu? Desde as 8 da manhã até o final, que termina com o Padre Reginaldo Manzotti. Obrigada. Obrigada a vocês. Saímos com o intervalo, a gente volta falando sobre a saúde dos animais e principalmente o que você tem que estar atento para não dar a ele, que pode ser tóxico. Então saímos com Cidade de Socorro, no estado de São Paulo, canal 29.1. E a primeira capela foi em homenagem a Nossa Senhora do Socorro, construída em 1829. Já eu volto. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. E estamos também a poucos dias da vigília de Pentecostes, em preparação para a solenidade de Pentecostes, que vai acontecer aqui na TV Evangelizar nos dias 18 e 19 de maio. Então, este é o derramamento do Espírito Santo. Derramamento. Então, você que está aqui comigo, me ouvindo aqui nesse momento, é a hora de você se programar para passar uma noite em vigília, essa noite da sexta para o sábado, que antecede Pentecostes. É tão importante que nós façamos esse momento de profunda espiritualidade, de preparação mesmo para receber todos os dons do Espírito Santo. Então, esteja aqui com a gente na nossa programação no dia 18 de maio, a partir das 23 horas. Para quem vem presencialmente, 9 da noite já pode chegar, 9h45, e todo o Brasil acompanha 6 horas de vigília pela TV Evangelizar, transmissão das 23 horas até às 6 da manhã. Então chame a sua família e participe conosco. Agora a gente vai falar sobre os cuidados que você tem que ter com os seus pets quando se fala de alimentação. Porque aquilo que é saudável para nós, ou aceitável pelo menos, muita coisa não é para os animais. E aí você pode estar colocando em risco a vida deles. Então a gente vai falar sobre isso, né? Essas questões que são mais tóxicas, aquilo que talvez você não saiba que pode estar colocando em risco e que coloca, sim, a vida em risco dos seus pets. Então, doutora Aline Cândido, seja muito bem-vinda. Ela é veterinária nutricionista, então a pessoa certa para falar de alimentos tóxicos, né, minha querida? Exatamente. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Carol. É um prazer estar aqui, falar sobre esse tema, né? Você tem toda a razão em dizer, né, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente oferece, né, para os nossos cães, para os nossos gatos. Porque, por exemplo, às vezes uma coisa que é saudável para nós
pode ser tóxico para o animal? Sei lá, algum tipo de fruta, que tipo de alimento que entraria nisso? Com certeza. Existem os alimentos, né, que são tóxicos realmente, e existem aqueles alimentos que a gente precisa ter um cuidado, né? Tá, que então, não vai matar, mas vai fazer mal. Mas vai fazer mal. Tá. Então tem algumas particularidades. Alimentos que são tóxicos, né, que cães e gatos não devem comer. Então a gente cita o chocolate, a cebola, o alho, né? Açaí também é um alimento tóxico, né? Carambola, macadâmia, mas os principais, os mais conhecidos, entre o chocolate, o alho e a cebola, porque são alimentos facilmente encontrados dentro de casa. Então, deixa eu fazer uma pergunta do alho e da cebola. Por exemplo, a pessoa foi lá, ela fez um arroz, ela fez a comida dela com alho e cebola. E de repente tem o hábito de dar comida para o cachorro e vai pegar aquele arroz ali e dar. Isso, por exemplo, aquela quantidade que tem ali vai fazer mal? Pode fazer mal. Pode fazer. E o que vai influenciar? O porte do animal. Às vezes, para um animal maiorzinho, não vai fazer tanto mal, né? Apesar de ter o potencial tóxico, às vezes animais maiores não vai fazer tanto mal. Mas se você pegar um animal de 5 quilos, pequenininho, ou um gato... Pode fazer muito mal. Pode fazer muito mal. E o que tipo de... O que causa no organismo do animal? A cebola e o alho, quando em altas quantidades ali que causa essa toxicidade, eles causam sintomas de anemia. Então ele leva o animal, ele influencia ali nas células do sangue, levando o animal à anemia. O chocolate, por exemplo, ele já dá alguns sinais neurológicos. O animal fica hiperexcitado, tem muito vômito, muito diarreia, pode desidratar, né? E acaba sendo até internado, porque realmente são, nesse caso, o chocolate, alho e cebola são altamente tóxicos, né? Entendi. Aí você mencionou algumas frutas, a pitaia e a macadâmia e a carambola. Ah, tá. Pitaia, macadâmia e carambola pitaia também são. não. Pitaia não. Desculpa, eu que escutei a mais. Então, macadâmia e carambola. E carambola. A carambola diz que até para o ser humano é bom evitar, né? Em alguns casos. Não sei. Eu falei com o médico uma vez, falou. Então, enfim, para os animais por causa eu sei que do faz. rim. Por causa do rim. Quem tem problema e não sabe. A uva. Então, eu ia te perguntar da uva. Exatamente. A uva também entra ali nos mais, né, top 1 da lista ali. Chocolate, uva, né? A uva, ela causa lesão renal. Então, os cãezinhos que se intoxicam com uvas, eles apresentam sinais renais. Entendi. E outros legumes, pode ser dado? Daí, por exemplo, um brócolis, cenoura, sei lá se eles comem. É que tem cachorro que não gosta, Hoje tem gato em dia que não come. Hoje em dia comem. Cresceu muito a dieta caseira, né? Lógico, acompanhada por veterinário, de preferência nutricionista. Então, cresceu muito. Hoje a gente faz dieta natural, mas precisa desse acompanhamento, né? Porque senão acaba caindo nesses erros, né? Também. Exatamente. Hoje, os legumes, a gente não tem ali muitos que são tóxicos, né? Quase todos são liberados. Então, o brócolis, couve-flor pode dar. Existem algumas particularidades, claro, assim, né? Se é um animal que tá mais sobrepeso, a gente vai evitar alguns legumes mais calóricos, né? Vale para as frutas também. Por exemplo, o animal tem diabetes ou ele é um animal que tá sobrepeso, então a gente vai evitar a banana, que é bastante calórica. Lembra que eu falei das exceções, né? Não são tóxicos, mas temos que tomar alguns cuidados, né? Legumes muito calóricos, frutas muito calóricas. E tem 2 alimentos, se você me permite, que são considerados tóxicos, né? Na internet, a gente vê muita informação errada, mas eles não são. Que é o abacate e a mexerica, né? As frutas cítricas no geral. Por que é um mito? O abacate, a única coisa que é tóxica para os cães e para os gatos é a casca e a semente. Mas a polpa, eles podem comer tranquilamente. E eles comem? Comem. É mesmo? Que interessante, né? Hoje aumentou. É que meu cachorro só come ração. Então aí eu parece que tudo que oferece não quer. A não ser que seja carne, né? E você dá algum petisco? Dou. Industrializado? Quando dou, sim. Só quando tem que dar algum remédio, assim, sabe? Certo. Então, o que o pessoal tem feito hoje? Trocar dos petiscos industrializados, não que sejam proibidos, porque eles são feitos para os pets. Mas trocar os petiscos industrializados pelas frutinhas e pelos vegetais por ser mais saudável. Entende? Entendi. Só cuidar com a quantidade. E pro paladar eles gostam, geralmente. Gostam. Os cães, eles se adaptam melhor a qualquer novo alimento. Agora, os gatos, não. Os gatos, depois de adultos, é difícil você introduzir como petisco, uma frutinha ou um vegetal. E, por exemplo, você falou dos gatos, eles são mais sensíveis do que os cães ou não para alimentos, para toxicidade ou não? Não, são bem diferentes, cães e gatos. Mas a mesma regra que eu aplico... Isso, com relação às frutas, você aplica aos gatos. E esses alimentos que você falou, mesma coisa para os gatos. Para os gatos, o que eu gosto de destacar, que vai fugir um pouquinho do nosso tema, mas é importante eu citar,
às vezes, se der algum sinal gastrointestinal, comer alguma coisa que não devia, Tá. o tutor tem mania de medicar em casa, alguns, né? Tomar muito cuidado, porque tem algumas medicações de cães que são tóxicas para o gato. Então, né, se por acaso comeu o que não devia, procura o veterinário. Evita medicar porque em o casa. medicamento pode ser perigoso. Exato. Entendi. Entendi. Por exemplo, Boa. posso citar o paracetamol, né? O paracetamol, ele é altamente tóxico para gatos. Então, tomar muito cuidado. Nunca medicar em casa, né? O animalzinho passou mal, procura o veterinário. Que é a melhor coisa. E até, assim, questão de tamanho, porte, né? Às vezes o pessoal quer medicar em casa, o tutor. Porém, a gente tem que ver que um animal de 5 quilos é diferente de um cão de 40, né? Um gato, Ele é às mais vezes, sensível, provavelmente, Então, né? tem que ter um cálculo de dose que o tutor não vai porque também saber tem a fazer dose. em casa. Entendi. E às vezes ele dá até a medicação correta que ele tinha lá de uma outra vez que o animal ficou doente, mas ele pode errar na dose. Então, é muito importante ter esse cuidado. Com relação, por exemplo, você falou dos remédios, falou dos alimentos. Os sintomas. Tem algo que é nítido de que houve alguma ingestão indevida? Às vezes não é ainda uma toxicidade em si, mas eles apresentam algum sintoma? Quais são? Começa sempre pelos sintomas gastrointestinais mesmo, né? O animal pode apresentar vômito, diarreia, né? Tá. Isso varia de animal para animal. E geralmente eles passam por isso e para ou não? Depende do grau de intoxicação. Então, se é uma uva, se é um chocolate, pode ser bem grave. Vai ser um vômito bem intenso, vai ser uma diarreia mais intensa, que vai ter que correr para o veterinário, porque realmente o animal pode desidratar. Se for uma coisa mais leve, ele pode apresentar um vômito e passar ou não. Então, por isso que a gente não pode brincar, né? Brincar com isso. Passou mal, suspeita que comeu alguma coisa que não devia, né? Principalmente essas coisas que eu citei, leva no veterinário, procura. E ele é de alguma forma acumulativo no organismo? Porque você falou da proporção do peso com a quantidade, né? Eu perguntei da cebola ali, dos temperos, alguma coisa. Se o animal come com alguma frequência aquilo ali, não faz mal, mas isso é acumulativo ou não? O corpo vai eliminando? O corpo pode acumular sim, né? Pode. Então, há uma coisa que não fazia mal, exato, de repente ele passa a longo prazo, né, o corpo vai sentindo. O que acontece? O estômago, por exemplo, quando ele é submetido a essas coisas que não fazem bem, ele vai alimentando aquelas bactérias ali que não são boas, né? As bactérias patogênicas que a gente fala. Então, fica um estômago mais sensível, entende? Cebola, alho, alimentos muito açucarados também, alimentos gordurosos, às vezes na hora não vai fazer mal. Você dá um docinho, dá um pão, alguma coisa, na hora não vai fazer mal. Só que a longo prazo, primeiro que pode influenciar na obesidade, estimular, né, o ganho de peso, e também levar a doenças endócrinas, né? Além ou seja, além da diabetes que você falou? Além da diabetes, do aumento de peso, né? A obesidade e também a doenças... Esqueci agora a palavra. Você tá igual eu, também tava assim. Mas isso pode influenciar a longo prazo, por exemplo, a pancreatite. Lembrei. A pancreatite, que o excesso de gordura a longo prazo, então alimentos gordurosos a longo prazo, pode levar o animal a ter uma pancreatite, que é uma doença bem grave. Entendi. Bem dolorosa. Ou seja, não é algo que vai só ele ter uma reação na hora. Ele pode desencadear outras doenças. Por isso que é importante que o tutor estimule o animal a ter um estilo de vida saudável, igual a gente faz com nós, né, os humanos. Ter esse hábito de um estilo de vida mais saudável, mais leve. Então, cuidar dessa alimentação. O veterinário ajuda. Você tem uma especialidade que é a nutrição. Isso. Precisa ter sempre dessa especialidade para mexer com a comida mais natural, é isso, exatamente. Né? Se você for... O veterinário, no geral, ele vai saber orientar essas questões mais simples que eu falei, né? Quais alimentos pode, qual não pode. Agora, se o tutor quer se aprofundar, oferecer ali pro cãozinho, pro gato dele, uma alimentação 100% natural ou mista, aí precisa do acompanhamento de um veterinário nutrólogo. E... acho que não sei se isso acontece, mas a ração pode dar algum tipo de reação neles? Só se ele tiver alergia a algum componente da ração. Daí não é toxicidade, ou é também? Não, aí é uma intolerância. É uma intolerância. Por exemplo, alguns animais são intolerantes ao frango ou ao boi. Aí ele não pode comer ração à base de frango, né? Aí vai para um outro tipo de ração, à base de cordeiro ou à base de peixe. Então existe uma intolerância que o tutor consegue perceber observando o animal ali ao longo da vida mesmo, né? Perceber assim, o dia que ele come um franguinho, alguma coisa, eu já percebi que ele fica muito mal. Ou fica estufado, ou
tem diarreia. Então o tutor já percebe que algo não vai bem. E aí ao passar pelo veterinário a gente consegue dar esse diagnóstico, né? Que ele realmente tem uma intolerância. Entendi. O tratamento dessa toxicidade, como que é? Leva para o veterinário, o que vai ser hidratação? Ou ele vai ter que cortar isso de alguma forma? Exatamente, tem que hidratar, porque vômito e diarreia desidrata, né? Que é igual o ser humano, né? Tem que ir pro soro, é assim? Pro soro, papinha, né? Então, alimentos leves pro estômago se recuperar. Então, tudo isso a gente faz lá no internamento, né? E fica geralmente internado um dia, assim? Dependendo da gravidade, fica até mais. Se for chocolate, uva, principalmente, pode ficar até mais do que até 5 dias internados. Vai depender de cada caso realmente. Entendi. Muito bem. Doutora Aline, obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui ao programa Obrigada a você, Carol. Vamos sair para um intervalo. A gente volta falando sobre animais que trabalham com terapia. Olha só que interessante, né? Então volte aqui comigo, a gente sai com imagens de Palmas, no Tocantins, canal 17.1, fundada em 1989. Já eu volto. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E você conhece o projeto Músicas que Evangelizam aqui da TV Evangelizar? Pois veja, nós teremos um grande nome nacional nesta sexta-feira, dia 17/5, que será o nosso querido Tony Allison, com transmissão exclusiva aqui pela TV Evangelizar, a partir das 19h30. Então, a sua programação de sexta-feira, você já sabe, é aqui com a gente, 7h30 da noite. Um dos maiores cantores da atualidade. Eu convido você a acompanhar comigo este trecho com Tony Allison. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei. Diga a Ele, tua graça me basta, tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Faz o gesto assim, 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 ó. Imperdível, Músicas que Evangelizam com Tony Allison, dia 17, amanhã, sexta-feira, 7h30 da noite aqui na TV Evangelizar. E como estávamos falando em pets, você sabia que tem alguns cães que trabalham, se é que eu posso usar essa palavra para animais, né? Mas que tem essa importante função de ser coterapeutas, junto com os profissionais, é claro, da área. Então acompanhe comigo esse VT. Aqui os cães não são apenas pets, são coterapeutas, parte integrante de um programa revolucionário de terapia assistida por animais. O Instituto Cão Amigo nasceu em 2003 e de lá pra cá são muitas visitas, proporcionando muito mais do que companhia. Eles transformam. Nos asilos, por exemplo, a gente selecionou algumas idosas com hipertensão e foi aferida a pressão antes da atividade, né, e depois da atividade. Foram 6 idosas, as 6 normalizaram a pressão arterial depois da atividade. Crianças que estão em lares, que perderam suas famílias ou foram retiradas por diversos motivos, elas começam a confiar de volta, né, nas pessoas através dos animais. E olha, os benefícios das interações com os cães vai além do simples carinho. Eles ajudam a liberar a endorfina e a serotonina, os hormônios da felicidade, trazendo um bem-estar imediato. Os animais, eles têm um poder mágico de ajudar as pessoas, né? Pessoas com depressão. Eu acho que assim, é essa realização mesmo, né? De ver a gente ajudar uma pessoa
através do amor dos animais, né? É lindo, é muito lindo. O mais interessante é ver, né, todo esse vínculo que a gente consegue criar, né, com as crianças, com os assistidos, gerando um elo de confiança, assim, que muitas vezes eles não têm ou perderam, né? O Idefix, a Milka e a Cacau são os mais novos integrantes do Instituto. É gratificante tanto para eles, mas principalmente para nós e também para o cachorrinho. Isso, você vê a felicidade do animalzinho brincando com os assistidos. Vale muito a pena. É uma terapia, cachorro é uma terapia mesmo. Então, decidi compartilhar um pouco do amor que eles têm com as outras pessoas. E convidamos a todos que têm um amigo pet a considerar se juntar a esta nobre causa. Afinal, a única coisa melhor do que ter um pet é compartilhá-lo com alguém que precisa de um sorriso. Não é necessário ter um animal e não só cães participam. Nós temos gatos também, já tivemos chinchila, coelho, calopsita, mini mouses, galinha. Então, assim, são diversos animais que nós avaliamos, né? E se você quer ser voluntário conosco, você pode fazer todo o processo de seleção, que fazemos 2 vezes ao ano. A gente precisa realmente muito dessa ajuda das pessoas que acabam coordenando a atividade com a gente. Viu só como que a gente pode fazer diferença? Se você tem um animalzinho aí, ó, procure na sua cidade, que pode ser que ele seja também um cão coterapeuta, viu só? Mas eu finalizo com você. Seu programa Vida em Foco vai ao ar de segunda a sexta, às 3h30 da tarde. Então nós temos um novo encontro e eu espero você aqui na TV Evangelizar. Fica com Deus. Até!